Praça 15 de Novembro é o espaço histórico mais importante de Florianópolis. Ela não é apenas uma praça, foi exatamente na região onde ela está localizada que surgiu o primeiro núcleo urbano da cidade, quando o bandeirante Francisco Dias Velhos fundou a antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro, no século XVII. Por isso, muitos historiadores consideram a Praça 15 como o berço de Florianópolis. Mas para compreendermos por que ela se tornou o berço de Florianópolis, um dos pontos muito conhecidos da ilha, vamos entender a história da praça. A ocupação da região começou por volta de 1662 a 1673, quando Francisco Dias Velho instalou a povoação que deu origem à atual Florianópolis. A partir desse ponto, a cidade começou a crescer em direção ao litoral e às ruas que ainda hoje formam o centro histórico. Inicialmente, o local era conhecido como Largo da Matriz, Largo do Palácio, Praça Barão da Laguna. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, recebeu o nome atual, Praça 15 de Novembro. O jardim da praça foi construído entre 1885 e 1887, recebendo árvores ornamentais trazidas principalmente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1981, foi inaugurada oficialmente e permaneceu cercada por grades até 1912. Mas todo mundo aqui sabe que ela não é simplesmente uma praça, ela tem algo que torna ela mais bonita ou mais histórica, no caso, que é o maior símbolo da praça, é a famosa figueira centenária. Segundo a tradição, ela nasceu em 1871 em frente à antiga igreja matriz, a atual Catedral Metropolitana, e foi transportada para a praça em 1891. Hoje é considerada patrimônio histórico e um dos principais cartões postais de Florianópolis. Seus galhos são tão extensos que precisam de estruturas metálicas para sustentação. A figueira também está cercada por lendas populares. A mais famosa diz que quem der voltas ao redor dela atrairá sorte, fortuna e casamento. Tal que muitas pessoas não percebem é que o piso da praça é uma obra de arte. Em 1965, o artista catarinense Rassis criou a pavimentação em pedras portuguesas. Os desenhos representam elementos do folclore e da cultura açoriana, presentes na ilha de Santa Catarina. Também temos o Monumento da Rendeira. A figura da rendeira homenageia uma das tradições mais importantes da cultura açoriana em Florianópolis, a renda de biuro. Essa técnica foi trazida pelos colonizadores açorianos que chegaram à ilha no século XVIII. Durante muito tempo, as mulheres confeccionavam rendas manualmente para complementar a renda familiar e transmitir conhecimentos entre gerações. Isso é muito uma importância cultural, porque representa o trabalho feminino tradicional da ilha, simboliza a herança açoriana de Florianópolis, valoriza os saberes artesanais passados entre gerações e é uma das imagens mais marcantes do folclore catarinense. A gente também tem presente na praça o monumento da Maricota, que é uma das personagens mais icônicas, do boi de mamão, que é tradicional no litoral do estado. Ela é representada por uma boneca gigante, geralmente muito alta, com vestido bem colorido e movimento bem exagerado. A sua função é basicamente divertir o público, principalmente as crianças, durante suas apresentações. A sua origem é dividida entre as raízes do teatro de bonecos e as lendas locais que contam a formação demográfica de Santa Catarina. A introdução da personagem no formato conhecido hoje em dia são atribuídas ao folclorista, pesquisador e artista plástico catarinense Franklin Cascais, que na década de 1920 documentou, recriou e popularizou diversos personagens do boi de mamão, incluindo a Maricota. A Maricota representa muito essa criatividade no folclore catarinense, a participação da comunidade nas apresentações culturais e muito humor nas festas tradicionais. Então ela leva bastante dança, alegria, ela brinca bastante, interage bastante com o público. Então ela tem muito essa figura de alegria e humor e criatividade. Outro monumento muito importante, presente na praça, é o Boi de Mamão, que é provavelmente a manifestação folclórica mais conhecida de Florianópolis. Então ele se trata de uma encenação que mistura teatro, dança, música, personagens fantasiosos e bastante participação do público.
A história ela gira em torno da morte e da ressurreição do boi, mas o espetáculo ele também conta com vários personagens, como a Maricota, que já foi citada, a Bernunça, cabra, médico, benzedeira, enfim. Essa tradição ela possui bastante influência portuguesa, africana e indígena, formando uma das expressões culturais mais importantes da ilha. Todos esses monumentos eles estão representados na praça justamente por a praça ser um espaço de preservação da memória da cidade. Então, os desenhos criados mostram justamente os elementos culturais que ajudaram a construir a identidade de Florianópolis. Então, além da figueira centenária, a praça possui o monumento aos heróis mortos na Guerra do Paraguai, o busto de Cruz de Souza, o busto de Victor Meirelles, o busto de José Boitex e o busto de Jerônimo Coelho. Quem foi Cruz de Souza? João Cruz de Souza nasceu no Desterro, que é a atual Florianópolis, em 1861. Ele é filho de ex-escravizados e tornou-se um dos maiores poetas da literatura brasileira e é considerado o principal representante do simbolismo no Brasil. Ele está na Praça 15 porque o busto homenageia um dos catarinenses mais importantes da história. Sua presença lembra a contribuição de Florianópolis para a literatura nacional. O busto de Victor Meirelles. Quem foi? Victor Meirelles nasceu em Desterro e tornou-se um dos maiores pintores da história do Brasil. Uma curiosidade, o busto original ele existe na praça e foi furtado em 2013 e posteriormente foi substituído por uma nova versão, instalada em outro ponto da própria Praça 15. Por que está na Praça 15? Porque Victor Meirelles é um dos artistas mais importantes já nascidos em Santa Catarina e ajudou a construir uma identidade visual da história do Brasil. Busto de José Boitex. Quem foi? José Arthur Boitex foi professor, historiador, escritor e importante defensor da educação em Santa Catarina. As suas contribuições vão de participações de criações de instituições culturais, educacionais, e ele também dedicou grande parte da sua vida ao estudo da história catarinense. E ele está na Praça 15 porque representa a valorização do conhecimento da pesquisa histórica e da educação no Estado. Jerônimo Francisco Coelho foi militar, político e jornalista. Ele está na Praça 15 porque é conhecido como pioneiro na imprensa catarinense, tendo papel fundamental na circulação de informação e no desenvolvimento político da província. O Monumento a um dos heróis mortos na Guerra do Paraguai é um dos monumentos mais antigos e importantes da Praça 15. Ele foi criado para homenagear os soldados catarinenses que participaram da Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da história da América do Sul. Um contexto histórico foi que a Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870, e envolveu o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Milhares de brasileiros participaram da guerra, incluindo muitos catarinenses. Muitos deles morreram em combate ou em decorrência de doenças durante a campanha. O Monumento dos Heróis na Guerra do Paraguai foi construído para homenagear os catarinenses que participaram do maior conflito da história da América do Sul. Além de preservar a memória desses combatentes, o monumento simboliza a participação de Santa Catarina em um importante episódio da história brasileira.